Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Bom, galera, para finalizar essa questão aí do discurso patético e bizarro do Bolsonaro na ONU, eu vou falar da Revolução Socialista, que ele foi o herói que salvou o Brasil do socialismo. É engraçado que ele usa esse termo, socialismo, várias vezes no seu discurso. Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Por que ele usa socialismo e não comunismo, por exemplo? Como ele é acostumado a fazer aqui pro Zé Povinho, pro gado dele. Porque ele não é bobo, cara. Quem orientou o Bolsonaro no seu discurso não queria expor o Bolsonaro a uma certa situação de conflito, de deselegância, de atrito com países comunistas, como por exemplo a China e a Rússia, que estavam presentes lá. Então ele não é tão machão assim quanto ele passa para as pessoas. Na verdade, ele é um bom covarde. E aí, estrategicamente, ao invés de falar, vou combater o comunismo, salvei o Brasil da Revolução Comunista, ele fala do socialismo. Por quê? Porque não tem nenhum país oficialmente socialista hoje, não que me lembre. A gente tem até o regime comunista na China, e em outras nações menores, e a gente tem a questão da proximidade mais íntima da Rússia com um comunismo tradicional. Mas não tem nenhum país socialista. Então se ele vier aqui falar para vocês, vou acabar com os socialistas, ninguém vai ter aquela questão de se doer pelo que ele está falando. Um vai olhar para o outro e falar assim, de quem que ele está falando? Do que esse idiota está falando aí? Quem é o socialista que ele vai combater? Agora, se ele chegasse lá na ONU e falando, vou acabar com os comunistas, aí seria engraçado. Aí eu ia botar fé mesmo, que o negócio ia ficar tumultuado lá. Mas é um bundão, é um covarde, então ele não fez isso. Mas é uma estratégia. Ele substituiu outras palavras que poderiam criar um certo atrito para ele, como comunismo, esquerdismo, e colocou socialismo, que aí não atinge ninguém. Mas para o Zé Povinho que segue ele, que é para quem ele está fazendo o discurso, a extrema direita do Brasil e do mundo, então fala socialismo que a galera já sabe, a galera rotula tudo a mesma coisa. Para essa galera aí de extrema direita, comunismo, socialismo, esquerdismo, anarquismo, intelectualismo, é tudo coisa nociva, é tudo mal. E por que também usa a questão de socialismo nesses discursos aí? Para atrair a atenção do povo, galera. É uma estratégia antiga. É você apontar um mal, um vilão, uma ameaça em comum para o povo ficar assustado, naquele alarmismo, e procurar um meio de se proteger. Algum ponto de segurança. E aí vem o herói e fala que eu vou salvar vocês dessa ameaça. O mesmo cara que acusou a ameaça, que apontou, seria o herói indicado. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. E eu acho que essa parte do discurso do Bolsonaro, de falar da conspiração socialista, foi bem interessante para mim. Cada vez que ele ia citando o socialismo, a ameaça socialista, a conspiração mundial socialista, eu ia sorrindo aqui sozinho enquanto eu escutava ele falar. Porque eu fiquei pensando, porra, o cara é louco. Olha a vergonha que ele está passando diante de líderes mundiais, diante de várias autoridades mundiais ali. Sabe? Eu conseguia ver isso no olhar, no comportamento das pessoas que estavam escutando o Bolsonaro. Aquela questão do desprezo, do espanto, do choque. Porra, mano, esse cara é insano. Do que esse cara tá falando? Então era engraçado, foi útil pelo menos essa parte. E também ficou bem evidente para todo mundo a paranoia clínica, o mal mental que aflige o Bolsonaro. E aí é algo grave, tá? Não é mais brincadeira, não é mais uma acusação aqui humorística. Não, é grave. O Bolsonaro sofre de paranoia, que inclusive afeta a percepção da realidade das pessoas.
E aí, somando a isso, aquele sentimento de perseguição, que você vê claramente nas palavras do Bolsonaro várias vezes, existe uma conspiração contra mim, que a imprensa está contra mim, que as pessoas estão conspirando para me derrubar, para me atingir, para prejudicar a minha imagem. Então ele se sente o tempo todo perseguido. Cara, é muito grave esse tipo de condição, de doença mental em um representante máximo de uma nação. Em uma autoridade pública número 1, no caso o presidente. Chefes de Estado, de governo e de delegação, senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Você viu que ele já começa, o discurso dele salvando o Brasil do socialismo. Eu não me lembro do Brasil ter ficado na mão dos socialistas, ou pelo menos perto disso. Porque um dos princípios do socialismo seria uma revolução popular, onde a classe trabalhadora assumiria o poder. E também assumiria, por exemplo, o controle dos meios de produção. Passaria a acabar com propriedade privada, por exemplo, ia distribuir melhor a riqueza do país, não ia ter concentração de renda nesse ou naquele, naquela questão da classe social, porque também ia acabar a classe social. Eu não me lembro do Brasil ter passado por esse processo. Mas, segundo o Bolsonaro, e será mesmo, galera? Você pensa que seria ruim o povo tomar o poder? Porque o povo é representado pela classe trabalhadora, a classe mais desrespeitada e que merecia mais valor na sociedade. E se esse povo chegasse ao poder? Então, será que seria tão ruim assim? Esse tipo de princípio aí? Nossa, comunista, socialista! Ué, você nunca parou para pensar nisso, né? E é fácil para o Bolsonaro no seu discursinho, porque várias vezes ele começou a atacar Cuba, por exemplo. Cuba e posteriormente a Venezuela, como dois exemplos negativos do socialismo. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. É fácil você atacar Cuba e Venezuela nesse ponto. Você se coloca numa posição de superioridade a eles. A tragédia social que esses países vivem não dá potência para eles debaterem o assunto. Então, para um ogro como o Bolsonaro, num evento como esse da ONU, ficar atacando Cuba e Venezuela é fácil. Queria ver ele atacar a China, atacar a Rússia. Aí sim, ele ia mostrar que ele era homem ou que ele era louco de vez. Então não é tanto assim. E por que Venezuela e Cuba? Cara, o Bolsonaro, quando ele cita que o socialismo é a culpa de tudo, e aí coloca como dois exemplos do mal do socialismo, Venezuela e Cuba, ele propositalmente ignora o verdadeiro fator que faz Venezuela e Cuba estarem nessa tragédia social. É a sabotagem econômica. Existe um esquema de isolamento desses países por discordância da sua conduta, do seu regime de governo, e simplesmente esses países são sabotados. Cuba e Venezuela são dois países menores, ou seja, eles não são autossuficientes em tudo que precisam. Então eles precisam de relações com outras nações para suprir suas necessidades. Se vem um grande Estados Unidos, por exemplo, e cria um monte de embargos econômicos, isola a relação desses países com outras nações, inclusive ameaçando quem fizer negócio com eles, isso aí cria uma grave crise econômica interna, que vai refletir numa crise social, que vai forçar a população a tentar substituir aquele governo através de uma rebelião, uma revolta popular, e aí sim é a parte que eles manobram todo o processo para colocar um fantoche no poder. Você já ouviu falar de assassinos econômicos? Pois é, cara. O padrão Estados Unidos de atuação usa muito desse recurso aí. Usaram muito desse recurso nessa questão última da Primavera Árabe, no Oriente Médio, e já usaram isso antes aqui no Brasil e na América Latina. Estão usando em atividade agora em Cuba e Venezuela. Mas o Bolsonaro não fala isso para você. Por quê? Porque não é conveniente. Porque quem faz a miséria de Cuba e Venezuela é exatamente aquele que acusa a Venezuela e Cuba de estarem promovendo uma tragédia para o seu povo. E é legal que ele falou dessa conspiração marxista, comunista, esquerdista, sei lá mais o queísta, várias vezes no discurso, cara. Uma espécie de uma ameaça maior. Parece até que ele está com medo. Ele quer transmitir esse medo para quem está escutando.
Cara, ele está falando para a ONU. Ele não está falando para o Zé Povinho dele aqui no Brasil. Então, ao invés de passar como um herói, olha o cara que está falando a verdade, ele está passando como um pateta na frente dos caras, como um ridículo. Está passando vergonha ali no seu discurso. E como prova, por exemplo, dessa conspiração maior esquerdista, comunista, socialista, ele ataca o programa Mais Médicos. E aí o negócio fica louco, né, cara? Porque a forma como ele faz é realmente ridícula, né? Olha só. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditadura. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. Então, segundo o Bolsonaro, na sua acusação, esses supostos médicos cubanos não eram médicos de verdade, não eram profissionais, né, de fato, e sim eram guerrilheiros perigosos infiltrados aqui no Brasil para provocar uma revolução, para começar uma guerrilha e tomar o poder. Olha só a maluquice do Bolsonaro. Bem poderiam ser mesmo, né? Bem poderia ter vindo 10 mil guerrilheiros cubanos aqui para orientar esse povo aqui a fazer uma revolução como aconteceu em Cuba no passado, para derrubar essa elite corrupta do poder. Essas velhas famílias políticas, tipo a do Bolsonaro, que ficam aí comandando, né, o esquema para sempre, mamando no sistema. Mas não eram médicos, né? Inclusive profissionais, que estavam fazendo o serviço que o brasileiro não quer fazer. Não queria e hoje não quer. Depois que os Mais Médicos acabou, que os cubanos foram embora, o pessoal que era atendido por eles está abandonado. E ao mesmo tempo que ele acusava esses médicos, né, de serem guerrilheiros infiltrados, ele tratava os caras como vítimas. Pelo menos ele fez isso no seu discurso da ONU. Olha, coitadinho, né, dos médicos, que não eram médicos, segundo ele mesmo, momentos antes. Coitadinhos, né, eles têm que devolver parte do salário para Cuba, para financiar a conspiração. Né? Inclusive eram tratados como escravos, não tinham a liberdade do direito de ir e vir, não poderiam trazer a família. Tudo mentira! Mentira! Fake news não, é mentira mesmo. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Fake news é uma notícia tendenciosa para manipular sua opinião. Não, é mentira! É um mentiroso, é um sociopata, cara. Primeiro, eram profissionais, sim, comprovados, né, tanto pelo governo brasileiro, através de alguns recursos e algumas avaliações, como reconhecidos mundialmente por organizações internacionais. Além disso, era um programa elogiado, né, pela sua atuação em comunidades pobres. Então não tinha nada de supostos guerrilheiros infiltrados ali. E quando o Bolsonaro reclama, né, dos caras não poderem trazer família, por exemplo, aí que mostra que ele é um canalha mentiroso. Mas como ele está lidando com o povo da ONU, ele acha que aquele povo não vai se interessar em aprofundar na verdade. Mas eu vou mostrar a verdade para você aqui. Em 2013, Bolsonaro, lá na Câmara de Deputados, né, vai falar das famílias dos cubanos. Que ele disse que, coitadinhos, não podiam trazer a família. Olha como ele pensava na família dos cubanos em 2013. A verdade aos poucos vem vindo à tona. Eles querem trazer 6 mil médicos cubanos. Agora, olha só, presta atenção. Está na medida provisória. Cada médico cubano pode trazer todos os seus dependentes. E a gente sabe um pouquinho como funciona a ditadura castrista. Então cada médico vai trazer 10, 20, 30 agentes para cá. Podemos ter, a exemplo da Venezuela, 70 mil cubanos aqui dentro. E detalhe, Marqueselli, esses agentes
podem adquirir emprego em qualquer lugar do Brasil com carteira assinada, inclusive cargos em comissão. Olha o perigo para a nossa democracia. Ou seja, se você não percebeu, ele era contra, né, a vinda de familiares cubanos aqui, que segundo ele, iam engrossar o exército de guerrilheiros infiltrados. Aí ele vai na ONU e fala que, olha, coitadinhos, eles não podiam trazer a família. E agora, a parte do salário, né, é muito engraçado, né, cara? Ele reclama que o funcionário ali, o médico, que não era médico, tinha que devolver, né, o salário para os cubanos, né, para os chefes cubanos lá. 75% do salário tinha que ficar com o seu patrão. Cara, como que é o esquema, né, da formação dos profissionais cubanos? É o Estado que paga, é a educação pública. A única cobrança que o Estado, né, impõe sobre essas pessoas é que, uma vez financiadas pelo Estado, assim que elas tiverem oportunidade, elas têm que pagar esse investimento, né, para ajudar o mesmo programa a custear a profissionalização de outras pessoas, a bancar o estudo de outros. É mais ou menos um FIES. Então, quando o médico vem para cá, ele tem que devolver uma parte do salário, né, para custear a sua própria formação, o que é muito justo. E aí o Bolsonaro acha que isso aí é um absurdo, que é trabalho escravo. Né? Onde já se viu um trabalhador devolver metade do salário ou mais para o seu patrão? Ué, que legal, né? O Bolsonaro, sem perceber, ele está defendendo um dos princípios socialistas. Né? Que o Ferdinand de Lassalle, se eu não me engano, né, ele fala sobre isso daí. Né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Princípio socialista. Defender o valor da classe trabalhadora. Não tem que ter o patrão, não tem que ter ninguém cobrando imposto. Quem produziu, né, é dono daquilo que produziu. Ou o Bolsonaro tem que se decidir. Ou ele é socialista, ou ele é contra o socialista. Porque quando é conveniente, de repente, ele defende princípios socialistas. Ele queria que o médico cubano ficasse com o seu salário, o que é justo, dentro do socialismo. Diferente do capitalismo, onde a gente produz para bancar o patrão. A gente só fica com o suficiente para continuar dependendo do esquema, sobrevivendo e dependendo daquele serviço. Mas o lucro de verdade fica com o seu patrão, ou seja, você produz para ele. Isso é o capitalismo. Entende isso? E é engraçado também que o Bolsonaro criticar essa ação, né, de um funcionário devolver salário para o seu patrão. Ué, e os funcionários fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro, né, que devolviam até 90% do salário ou mais para ele? Pelo menos os cubanos estavam trabalhando e ajudando a população pobre. Dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, e eu acho que na família inteira do Bolsonaro é nesse esquema aí, a tal da rachadinha, né, você tinha funcionários fantasmas que não iam trabalhar, estavam mamando no esquema, só que devolviam uma parte do salário. Inclusive surgiu um escândalo envolvendo o Queiroz, né, que assumiu publicamente que administrava o salário dos funcionários, né, ou seja, devolvia ele, recolhia o salário dos funcionários e devolvia para o chefe, depositava na conta dele. Ou seja, o Bolsonaro era adepto da mesma condição que eram tratados os médicos cubanos. Dentro de casa, dentro da família dele, no gabinete político dele. Aí vem criticar os cubanos. Entende como é canalha? É muito mentiroso, é muito hipócrita, cara. Mais à frente ele cita, né, uma espécie de aliança petista, né, com os cubanos, e fala até de Fidel Castro, e no final ele fala sobre o Foro de São Paulo. Aí eu comecei a dar risada sozinho, eu até perdi a linha do que eu estava fazendo aqui, prestando atenção, e me engasguei dando risada. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Mas o Foro de São Paulo, parecia o Olavo de Carvalho falando, cara. Muito engraçado, né? Mas o Bolsonaro tá falando pro público dele. Então é importante, né, mostrar o vínculo entre o PT, entre Cuba, entre socialismo, comunismo, e o tal do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, cara, é sensacional. Né? É o ápice, né? Foi criado por Fidel Castro. Nossa, o Bolsonaro revelou muita coisa importante lá.
Né? Fidel Castro criou o Foro de São Paulo, né, para financiar um grande esquema de conspiração para dar um golpe na América Latina e tomar o poder no mundo posteriormente. Olha que fantasia muito louca, cara. Até eu queria que fosse verdade mesmo, né? Porque muita gente que está no poder hoje ia sofrer, né, com esse golpe. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Só que é engraçado que logo na sequência ele fala, né, que surge a ditadura, né, os regimes militares, para salvar o país dessa ameaça comunista. Né, mas ele não fala como surgem esses regimes militares, que surge através de um golpe. Né? Melhor ainda, através de uma operação bancada pela CIA, que seria a Operação Condor, que deu um golpe praticamente em toda a América Latina, instituindo, né, regimes militares ditatoriais, altamente repressivos, que perseguiam qualquer sinal de manifestação pública contrária, né, de grupos de oposição, né, e usavam métodos como tortura, execuções. Era um absurdo um regime militar. E o Bolsonaro defendeu isso lá na ONU, cara. Sensacional. Né? Eu ficava pensando assim, esse cara ele não tem limites, ele não tem nem noção do que ele está fazendo. Ele está lendo ali, com muita dificuldade por sinal, né? Mas ele não está sabendo o que ele está falando, ele não interpreta direito, né, as coisas, aonde ele está, com quem ele está falando. Está defendendo ditadura lá dentro da ONU. E depois ele falar de preservar liberdades democráticas, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Nem essa parte aí dessa conspiração que ele estava revelando lá na ONU, não tinha nada a ver com o evento da ONU em si. Como eu falei para você, tratava de questões climáticas e meio ambiente. E ele estava falando de revolução socialista. É muito engraçado, né? Mas é ridículo e é perigoso isso também. Essa parte aí é engraçada, né? Coitado, né? Os maldosos, né, da esquerda destruíram a reputação dos inocentes ditadores de direita. Só porque o cara era um torturador, um pedófilo, né, um estuprador, um traficante, né, mas era um ditador do bem, aí foram tendo sua reputação destruída na esquerda. Nossa, que maldade que esses guerrilheiros de esquerda fizeram, esses terroristas fizeram com os coitadinhos que salvaram o país. É um retardado, mano. O Bolsonaro, ele tem sérios problemas mentais, cara. Ele já devia ter sido empichado do poder há muito tempo, né? Há 8 meses atrás. E só a título de conclusão desse vídeo aqui, eu queria fazer um destaque, né, para uma outra parte que ele falou no vídeo, né? Ele falou um monte de coisa aleatória lá à vontade, e ele insinuou uma outra ameaça, né, para a sociedade brasileira, que seria a ideologia. Né? Olha, ele fala ideologia de um jeito que dá até medo, né, cara? Olha aí. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. A ideologia invadiu a própria alma humana, para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Aí eu te pergunto, que ideologia é essa? Mas se fosse uma ideologia e tivesse um complemento, ideologia de esquerda, uma ideologia comunista, uma ideologia de direita, não. Ele só fala ideologia. É a ameaça da ideologia. Vamos combater a ideologia. Que ideologia? Do que esse cara está falando? Né? Imagina o ridículo que ele passou para aquelas pessoas que estavam ali acompanhando ele. Vamos combater, vamos chamar a ONU para combater a ideologia. Aí olha um para o outro e fala assim, do que esse louco está falando? Combater que ideologia? Do que ele está falando? Aonde esse cara está? É por isso que os extraterrestres não veio para a Terra, cara. Por isso. Porque se eles viessem aqui, eles iam querer contato com vida inteligente.
Aí você pega o presidente do Brasil falando essas bobagens lá numa reunião da ONU. Não vai rolar, cara. Mas foi bom, cara. Foi bom o Bolsonaro fazer esse monte de asneira, falar esse monte de merda lá, porque agora o mundo sabe, né, quem é o Bolsonaro. Né? Não fica restrito só a gente aqui. Não é só o brasileiro que vai se divertir com essas bobagens aí. É uma diversão até perigosa, né? Porque o cara é autoritário, né? Tem muito daquela conduta fascista, né? E rapidamente ele vai colocar esse processo em andamento, como já está. Né? É a parte perigosa, mas é engraçado, né? O cara vai na ONU falar de conspiração socialista, o cara vai falar de combate à ideologia e não explica nada do que ele está falando. O cara fala de questões religiosas, né? De perseguição religiosa dentro, né? Da sociedade brasileira. Aí o cara vem falar de fake news das queimadas na Amazônia. O cara inventa uma Índia fake, né? Como liderança. Sabe? Cara, sem palavras pro Bolsonaro nesse discurso da ONU. Sem palavras, mano. Valeu.